Salut, meus alunos! Hoje vamos trabalhar o conceito de livramento condicional. Terminamos a dosimetria da pena, agora o condenado ele está cumprindo a pena. Então vamos estudar agora se ele tem a possibilidade ou não de responder parte da sua pena livremente, voltar ao convívio à sociedade. Mas antes de mais nada, se inscreva, compartilhe o vídeo para quem gosta de direito penal e ative o sininho. O livramento condicional surgiu no ano de 1846, na França, com a decisão do magistrado Benneville, que se referiu ao instituto denominando liberação preparatória. Aqui no Brasil, a sua primeira manifestação ocorreu com a edição do Código Penal Republicano em 1890. O que a gente tem que entender é que o livramento condicional ele surge com o fito da descarcerização do sistema prisional. Em relação à leitura dos slides, nós temos que o conceito está envolvido durante a execução da pena privativa de liberdade, ou seja, quais são as penas privativas de liberdade que nós temos? As penas de reclusão e detenção. Há uma liberdade antecipada, precária e condicionada. Quais são os fundamentos? A dignidade da pessoa humana, a solidariedade e a cidadania. A pergunta agora é o seguinte: o agente está dentro do sistema penitenciário. Será que ele vai poder ter o seu cumprimento fora em relação à progressão de regime? Mas será que ele pode voltar rapidamente por outro caminho? Ele pode voltar rapidamente ao convívio social por uma outra modalidade, por um outro caminho? Sim, meus caros. Você pode utilizar o que está previsto no artigo 83 do Código Penal, que é o livramento condicional. Vamos agora analisar o artigo 83 do Código Penal e a Lei de Execuções Penais, para estudarmos na parte legislativa o que seria, então, o livramento condicional. No artigo 66, da LEP, que é a Lei de Execuções Penais, compete ao juiz da execução aplicar algumas ferramentas do direito. Então, o que ele pode fazer? Ele pode decidir sobre a soma ou unificação das penas, progressão ou regressão dos regimes, detração, remissão da pena, suspensão condicional da pena e o livramento condicional e alguns incidentes de execução, dentre outras. Então, o artigo 66 já mostra o seguinte: quem é que vai ser a pessoa que tem a competência de julgar e de realizar a aplicação do livramento condicional. Então, a gente já sabe que é o juiz, em conformidade com o artigo 66 da LEP. No artigo 83 do Código Penal, o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Ou seja, se o condenado ele tiver pena igual ou superior a 2 anos, 2 anos para frente, desde que, quais são os primeiros requisitos? Inciso 1. Cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. E o inciso 2, cumprido mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso. Então, o que a gente entende aqui? Que se ele cumpriu, no inciso 1, cumpriu mais de 1/3 da pena e ele não for reincidente em crime doloso, ele pode sair com o cumprimento de 1/3. Agora, se ele é reincidente em crime doloso, ele vai poder sair se cumpriu a mais da metade da pena. Para recapitular, se cumpriu, o condenado não foi reincidente em crime doloso, então ele pode ser reincidente em crime culposo e cumprir 1/3 da pena, pode pedir o livramento condicional. Agora, se ele for reincidente em crime doloso, ele vai ter que cumprir mais da metade da pena para poder se valer do livramento condicional. Um detalhezinho que a gente tem que frisar, que eu nem botei nos slides porque eu quero ver quem está prestando atenção nos vídeos da professora, é o seguinte: o artigo 112 foi alterado pela Lei 13.964 de 2019, que é o popular pacote anticrime. No inciso 7 do artigo 112 tem o seguinte:
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. Inciso 7. 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Ou seja, se ele for, ele tem que cumprir 70% da pena. Se ele for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. E nesse caso aqui, frisa, viu, gente? Vedado o livramento condicional. Então, nesse caso, ele vai progredir do regime, cumprindo 70% da pena. Se ele for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte. E nesse caso, bota na cabeça de vocês, é vedado o livramento condicional. Vamos analisar agora os requisitos para o livramento, né, condicional. Mas antes de entrar na análise dos requisitos, que estão no inciso 3 do artigo 83, vamos analisar uma coisa. Firmou-se na doutrina pátria, né, ou na doutrina brasileira, no sentido de tratar-se o livramento condicional de ser um benefício conferido pela lei ao condenado que preenche os requisitos legais que nós vamos observar. Agora, embora se constitua um instituto penal restritivo da liberdade, por importar em limitação de diversos direitos da dignidade da pessoa humana, o livramento condicional ele funciona como um direito subjetivo, pois a liberdade precoce ela não pode ser negada àquele que atende os requisitos, né, do artigo 83, inciso 3. Então, assim, isso a gente analisando ainda em relação à natureza jurídica. É muito importante a gente trazer, né, essa ideia. Então, o livramento condicional ele somente pode ser concedido depois de cumprida parte da pena privativa de liberdade. Normalmente já existe trânsito em julgado a condenação, inclusive com cumprimento da pena, razão pela qual é competente o juízo da execução, né, o juiz das execuções penais, para analisar o cabimento ou não do benefício. Tá onde isso na LEP? Artigo 66, 66, inciso 3, letra E. Todavia, só para dar uma pegadinha, o STF tem admitido a concessão do livramento condicional em sede de execução provisória. Isto é, né, com trânsito julgado da condenação apenas para acusação. Então, pode acontecer isso, ok? Mas vamos agora passar para a análise, né, do artigo 83, inciso 3, para verificarmos na LEGE quais são os requisitos do livramento condicional. Vamos analisar agora os requisitos, né, trazidos e modificados pela Lei 13.964 de 2019, que é o popular, né, pacote anticrime. A linha A diz o seguinte: bom comportamento, ele tem que ter bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, ou seja, ele não pode ter se envolvido em nenhuma confusão, cometer algum crime dentro do sistema penitenciário nos últimos 12 meses. Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, então se ele tem alguma atividade atribuída a ele dentro do sistema penitenciário e ele tem um bom desempenho, isso também é utilizado como um requisito. Vale salientar que é um requisito subjetivo, porque o diretor da penitenciária, ele que vai fazer a análise subjetiva se ele realizou ou não o trabalho. E a linha D, aptidão para prover a própria subsistência, ele precisa ter aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Quando fala própria subsistência, além da dele, entende-se, né, por forma extensiva, dele e da família dele. No inciso 4, você repara que ele tem o seguinte, né? Tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Ou seja, se ele conseguiu, por exemplo, nos crimes patrimoniais, devolver o objeto furtado, o objeto roubado, isso também pode auxiliar no direito da liberdade, né, do livramento condicional. Agora, salvo efetiva possibilidade de fazê-lo, né? Porque, por exemplo, se o crime dele for de homicídio, ele não tem como devolver a vida de ninguém. Então, o livramento condicional ele tem esse papel, né, de ajudar muito na ressocialização do agente.
porque evita aquela prisão eterna, muitos anos dentro do sistema carcerário, se ele apresenta todos os requisitos que nós analisamos nos slides. Então, é uma forma de ressocializar, de dar uma chance a uma pessoa a sair, a voltar para o convívio social, se ele apresenta todos aqueles requisitos. Vamos agora analisar o que seria a cerimônia de livramento condicional, né? A cerimônia do livramento. Como é que ela é utilizada? Porque a cerimônia do livramento, só antes da gente ver essa parte conceitual, doutrinária, legislativa, vamos ter uma noção assim: se você tá lá, está preso, está dentro de uma cela, e um colega seu, ele preenche todos os requisitos, e ele vai sair muito mais cedo para o convívio social, ele vai responder o resto da pena livre, isso empolga os outros. Se eles veem que ele preencheu os requisitos e agora ele vai responder em liberdade. Então, essa ideia da cerimônia do livramento, ela auxilia para que, de uma forma incentivadora, para que os outros detentos realizem as mesmas condutas, queiram ter, né, almejem ter os mesmos requisitos para poder, né, se valer do benefício do livramento condicional. Discute-se a necessidade, né, da manifestação do Conselho Penitenciário em relação ao livramento condicional. Existem, né, algumas posições que a primeira posição diz que é necessário parecer do Conselho Penitenciário, e tem a posição em relação que o parecer penitenciário ele é dispensável. E esse foi o entendimento trazido à baila pela lei, a advinda lei do pacote anticrime. O que acontece, gente? Qualquer que seja a posição adotada da manifestação do Conselho Penitenciário, ou seja, que fale sobre a índole do condenado, esse parecer, ele não vincula o juízo de execução, porque o próprio juiz, ele pode acolher a decisão que ele bem entender. Então, assim, em relação ao artigo 713 do CPP, ele afirma o seguinte: as condições de admissibilidade, conveniência e oportunidade da concessão do livramento serão verificadas pelo Conselho Penitenciário, a cujo parecer não ficará, entretanto, adstrito o juiz. Então, finalmente, a decisão judicial que concede ou denega o livramento condicional pode ser impugnada ou não, né? Mais à frente nós vamos estudar isso em processo por agravo, mas a decisão é do juiz. Apesar dessa cerimônia, né, ser necessária, acontecer, mas a decisão, ao final das contas, é do juiz da vara de execução penal. Agora me diga uma coisa: e se essa pessoa está livre, está usufruindo seu almejado livramento condicional, será que esse pedido de livramento condicional pode ser revogado? Vamos analisar agora nos slides os requisitos legais que fazem com que o condenado ele perca o direito ao livramento condicional e retorne ao sistema penitenciário. O livramento condicional ele é precário. O que significa? A qualquer momento ele pode ser revogado. Então, é inerente ao benefício sua possibilidade de revogação a qualquer momento, desde que não sejam cumpridas suas condições legais, judiciais ou indiretas. A revogação pode ser obrigatória ou facultativa e suas causas encontram disciplinadas pelo artigo 86 e 87. Vamos olhar aqui as condições, né, da revogação do artigo 86. Revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado a pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível por crime cometido durante a vigência do benefício, ou inciso 2, por crime anterior observado disposto no artigo 84 deste Código Penal. Podem ser retiradas algumas conclusões, né, desse dispositivo legal. Inicialmente, são causas legais de revogação, pois ao magistrado não é dado o direito de recusá-la. Decorrem da lei sem qualquer margem de discricionariedade, né, do Poder Judiciário. Ademais,
A condenação irrecorrível por contravenção penal, qualquer que seja o momento de sua prática, com aplicação de pena privativa de liberdade, não autoriza a revogação obrigatória do livramento condicional. Essa posição ela se reforça, com a análise do artigo 87 do Código Penal, que permite a revogação facultativa do benefício quando o liberado é condenado irrecorrivelmente por contravenção penal, a pena que não seja privativa de liberdade. Em relação ao inciso 1, o liberado deve ser condenado à pena privativa de liberdade por decisão transitada em julgado por crime cometido durante a vigência do benefício. Então, nesse caso, o juiz poderá ordenar a prisão do liberado, ouvindo o Conselho Penitenciário, o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final. Se a decisão final for condenatória e transitar em julgado, o juiz deverá revogar o livramento condicional. Então, deverá. Então, a decisão desse processo que apareceu depois do livramento condicional, for uma decisão final condenatória, o juiz deverá revogar o livramento condicional. De fato, o juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado, por crime cometido na vigência do livramento. Então, como ele violou a confiança do juiz, o condenado, ele praticando um outro crime durante a vigência do benefício, acontecem os efeitos da revogação e eles são rigorosos. Quais são esses efeitos? Primeiro efeito, ele não se computa na pena o tempo em que ele esteve solto. Então, se ele ficou 1 ano solto, ele vai voltar a contar do tempo que ele estava na cadeia. Então, se ele cumpriu 5 anos, por exemplo, e ele ficou 1 ano solto, não quer dizer que ele cumpriu 6 anos da pena. Ele volta ao período que ele é de 5 anos, e aí em diante. Não se concede, em relação à mesma pena, novo livramento. Ele não vai ter chance de outro livramento. Não se pode somar o restante da pena combinada ao crime à nova pena para fins de concessão de novo livramento. Então, gente, isso realmente mais pesado, mas são mais rigorosos os requisitos, mas é porque ele violou a confiança que o magistrado ofereceu a ele. Já o inciso 2, ele afirma o seguinte: o livramento condicional ele deve ser revogado quando o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível por crime anterior. A referência ao artigo 84 tem o seguinte significado: somente é possível a revogação quando a nova pena privativa de liberdade somada à anterior, que ensejou o livramento condicional, resultar na impossibilidade de manutenção do benefício. O exemplo que a gente pode oferecer a vocês, para maior compreensão, vamos dizer o seguinte: depois de condenado a 12 anos de reclusão, o réu ele é primário, tem bons antecedentes, cumpriu mais de 4 anos da pena e a ela foi concedida a liberdade antecipada. Após 2 anos no gozo desse benefício e, portanto, faltando 6 anos para a extinção da pena privativa de liberdade, ele é condenado a 20 anos de reclusão por um crime anterior ao livramento condicional. Vamos dizer que ele estava respondendo a um outro processo também. Então, sua pena faltante, somada às duas, é de 26 anos. 20 do processo que agora ele está sendo condenado e 6 anos do que falta. Razão pela qual ele é incompatível preservar o livramento condicional com os 6 anos de pena até então cumpridos, que representam menos de 1/3 do total. Porque para ele sair, quando ele não é reincidente, ele precisaria cumprir 1/6. Mas se ele agora tem 26 anos, de onde ele saiu, o período que ele saiu, não equivale a 1/6. Como, entretanto, o liberado não abusou da confiança do Poder Judiciário, o crime foi cometido antes da concessão da liberdade, o que acontece com os efeitos desse tipo de revogação? Primeiro é o seguinte: computa-se como cumprimento da pena o tempo em que ele ficou solto.
Admite-se a soma do tempo das duas penas, né, para a concessão de novo livramento, então ele pode ter o direito de novo livramento, e permite-se novo livramento condicional desde que o condenado tenha cumprido mais de um terço ou mais da metade do total da pena imposta, a soma das penas, conforme seja primário e portador de bons antecedentes, ou ele seja reincidente em crime doloso. No artigo 87, o que a gente entende, né? O juiz poderá também revogar o livramento condicional se o liberado deixar de cumprir qualquer das condições constantes da sentença ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção a pena que não seja privativa de liberdade. O dispositivo citado contém causas judiciais de revogação do livramento condicional. Já o artigo 86, que a gente viu, são causas legais. Nesse caso, do artigo 87, fica a critério do magistrado eventual manutenção ou não do benefício. E se decidir não revogá-lo, o juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições impostas. A revogação facultativa ela é possível em duas hipóteses. Primeira hipótese, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença. O motivo dessa causa é simples. O livramento é condicional, mas o condenado não cumpre as condições assumidas por ocasião da concessão do benefício. Se ele não honrou sua palavra, o Estado pode revogar a liberdade antecipada, com a consequente retomada da execução da pena privativa de liberdade. Então é isso, gente. Essa é a primeira hipótese. Já a segunda hipótese é a seguinte: se o liberado for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. É irrelevante o momento da prática do crime ou da contravenção penal, isto é, se antes do livramento condicional ou durante o período da experiência veio um crime, ou contravenção, isso não importa. Então, salienta-se, porém, que a revogação facultativa, ela depende de condenação irrecorrível à pena que não seja privativa de liberdade. Então, de acordo com a regra, estipulada, variam os efeitos, mas, todavia, em razão do momento em que a infração penal foi praticada. Então, se cometido crime ou contravenção penal anteriormente ao benefício, os efeitos são os seguintes: desconta-se da pena o tempo que esteve solto o condenado e também se permite novo livramento incondicional em relação à mesma pena. Assim, terminamos o conceito de livramento condicional, finalizamos esse assunto e aguardo vocês no próximo vídeo.